Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Jaleco. Hoje estamos aqui com a doutora Thaís. É um prazer ter você com a gente aqui, doutora. Prazer é todo meu. Show. E antes de tudo, queria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória, por que você decidiu seguir a sua especialização, para a gente focar cada vez mais no nosso tema de hoje. Ótimo, maravilha. Bom, a minha primeira especialidade, a minha primeira formação não foi medicina. Eu fiz engenharia civil. Com 17 anos, entrei nessa universidade, nessa faculdade. Depois me especializei em design de interiores e gostava muito do que fazia. Tinha uma carreira em ascensão, eu sou de Itajubá, sul de Minas. Tinha meu escritório lá, mas alguma coisa me inquietava. Eu sentia que eu não era plenamente realizada. E quando eu tinha 27 anos, eu decidi que eu queria entrar na medicina. E foi, assim, uma mudança muito radical, né? Porque de engenheira para médica é uma transformação, Sim. né? E eu me lembro que, na época, eu comentei com algumas pessoas e muita gente me falava, você é louca, tá tudo certo, você já tem seu escritório, por que você vai inventar isso agora? Eu falava, gente, eu tenho que ir atrás do meu sonho. E foi o que aconteceu. Entrei no cursinho, trabalhando, estudando. Até o 4º ano de faculdade, eu ainda trabalhei como engenheira. Tive, assim, uma dor no coração quando precisei deixar, mas a vida é feita de ciclos, né? Sim. E o meu objetivo, assim, a minha meta de vida era ser médica. E eu precisei colocar alguns pontos finais em alguns ciclos. E aí, no internato, eu me dediquei somente à medicina. E foi justamente no internato onde eu decidi que eu queria trabalhar com saúde da mulher. Que legal. E eu tenho certeza ali que, de fato, para outras pessoas aceitarem, foi muito difícil, né? Eu queria entender o seu processo interno. Como que foi aceitar que, olha, entre aspas, vou largar tudo e vou seguir na área médica? Sim, não foi fácil. Porque por mais que a gente tente não levar em consideração o que os outros falam, é muito difícil, né? Sim. Hoje em dia, a gente é muito treinado a escolher uma coisa e seguir e evitar mudanças e querer muita estabilidade. Eu também sou assim. Mas eu pensei, medicina, 6 anos, especialização, 4 anos, são 10 anos. É muito tempo para você pensar, né? Que se você, alguém que já estava meio que estabelecida, né? Pensar que eu vou precisar de mais 10 anos para me reestabelecer. Só que eu pensei assim, são 10 anos que vão passar de qualquer jeito. Então, é melhor daqui 10 anos eu ter feito aquilo que eu queria do que daqui 10 anos eu olhar para trás e falar, por que eu não fiz? Né? Eu acho que nunca é tarde para a gente mudar e fazer o que a gente quer, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Eu sou uma pessoa muito determinada, apesar de ser muito analítica e ponderar muita coisa antes de qualquer mudança. Eu fiz isso inevitavelmente, mas eu percebi que eu precisava mudar. Porque se eu não mudasse aquilo em mim e não realmente corresse atrás dos meus objetivos, eu ia continuar na mesma. E eu ia continuar, de certa forma, infeliz. Porque faltava algo para mim. Sim, perfeito. E como que é cuidar da saúde da mulher? Você, como mulher, né, sabe muito do que elas passam, né? Sim. E também sabe como resolver. Como que Sim. como que elas chegam na primeira consulta com você, às vezes achando que é uma coisa, mas talvez pode ser outra? Sim, isso é o mais comum, né? É engraçado porque muitas mulheres chegam pra gente, né, pra mim como ginecologista, achando que a consulta ginecológica é uma anamnese, que é quando a gente faz ali as perguntas, né, conta um pouco a história da paciente, entende essa história, e depois um exame físico e uma prescrição, né? E é isso. Só que assim, na minha trajetória como ginecologista, como residente, depois de terminar a ginecologia, eu percebi que para a gente poder tratar e cuidar da mulher, precisava ter um olhar muito maior do que isso. Sim. Isso é o básico, que muita gente às vezes nem faz. Com certeza. Mas, por incrível que pareça, muita gente ainda nem faz. Mas eu percebi que eu precisava mostrar para as mulheres que elas estavam se sentindo muito apagadas, muito tristes, infelizes com a própria vida, né? Com a história, com a sua sexualidade, com a sua feminilidade. E que aquilo precisava ser tratado. Eu precisava ter esse olhar para a mulher. Então, eu sempre gostei muito da saúde feminina, eu sempre gostei muito de ginecologia durante a faculdade. Não foi a minha primeira
a primeira especialidade que eu pensei em fazer. Eu sempre gostei muito da parte cirúrgica, então por um tempo eu cheguei a pensar em fazer cirurgia pediátrica, que eu gosto muito de criança também. Legal. Depois pensei em ortopedia pediátrica, mas ainda não era aquilo. No internato, quando a gente começa a ver todas as especialidades, né, de perto e viver aquela vida daquela especialidade, eu percebi que eu gostava de saúde da mulher e que era isso que eu queria fazer. E aí, percebendo todos esses sintomas, né, essas queixas das pacientes, eu me identifiquei muito e percebi que eu precisava fazer alguma coisa a mais, que eu precisava fazer diferença na vida das pessoas e que aquela era a minha missão de vida como médica. Que legal, doutora. E eu tenho certeza que você escuta muitos mitos, né? Quando você... Principalmente na primeira consulta, né? Sim. Quais são os mais comuns ali, até pra mulherada ali já ficar ciente ali que isso não é verdade? Sim, eu acho que assim, eu trabalho muito com a parte da ginecologia, nem tanto com a obstetrícia, mas a ginecologia mesmo. E eu recebo muitas mulheres, basicamente com as mesmas queixas. E isso não tem a ver com a idade, tá? Queixa de desânimo, cansaço, ressecamento vaginal, dor durante as relações, falta de libido, incômodos com a aparência da área íntima. E muitas delas chegam para mim falando, doutora, mas isso é normal, né? É a idade mesmo, é o período que eu tô. Então, esses mitos eu tento sempre tirar das pacientes, porque isso não tem relação com a idade. Claro que a maioria das mulheres no climatério ou na menopausa tem esse tipo de sintoma, mas mulheres que estão passando por estresse, que estão passando por processos de mudança de vida, estilo de vida, em uso de anticoncepcional, muitas vezes, assim, prescreveu lá quando tinha 17 anos e continua a mesma coisa até hoje. Então, assim, são coisas que podem ser e devem ser olhadas com outro olhar e mudadas. Então, essa questão de que esses sintomas são normais e que a mulher precisa conviver com isso, são mitos. Sim. E a gente precisa mudar essa visão da mulher. Com certeza. E trazendo esse ponto ali de qualidade de vida, né? Ultimamente, a gente vê essa mudança ali, né? Principalmente depois da pandemia, da galera buscando se exercitar mais, comer melhor. Sim. Como que isso vem trazendo, né? Vem refletindo ali no seu consultório? Sim. A gente tem, sim, essa mudança de visão, né? Das pessoas buscarem se cuidar mais em outros sentidos, né? E até fazerem a unha, e cuida do cabelo, e vai na academia, e faz ali uma certa dieta e tudo. Mas mesmo com tudo isso, muitas vezes elas não estão se sentindo completas. Por quê? Porque a sociedade, né, faz com que a gente, às vezes, se sinta culpada de estar se cuidando, ou de estar olhando para aquilo que é um tabu ainda, que é a saúde íntima. Porque por mais que as coisas tenham mudado, que a gente fale um pouco mais sobre isso, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Percebo que muitas mulheres falam, doutora, mas isso é bobagem, né? Mas eu já tô me cuidando, eu já tô indo na academia, acho que isso é suficiente, mas muitas vezes não é. Né? A vida hormonal da mulher, né? O ciclo hormonal ao longo da vida, ele varia muito. E com essa mudança, por mais que ela esteja ali se esforçando na academia ou fazendo uma dieta, isso muitas vezes não é suficiente, porque a gente tem um desbalanço interno, né? Então, são mudanças importantes, são coisas que são muito relevantes, que fazem parte da saúde da mulher, mas não é só isso. Né? A gente precisa olhar para a parte hormonal, para a parte metabólica, para a parte emocional, principalmente das mulheres, que ficou muito esquecida. A gente hoje foi assumindo muitos compromissos, né? A gente cuida da família, cuida do marido, dos filhos, a gente trabalha. Tem muitas mulheres que sustentam a casa e muitas vezes elas acabam deixando de lado, achando que essa parte não é tão importante, ou me sentir satisfeita sexualmente não é importante, ou cuidar da minha estética íntima é irrelevante, é futilidade. E não é. Com certeza. Isso faz uma grande diferença na autoestima, na própria feminilidade da mulher. Perfeito. E qual que é o primeiro passo para a mulher se reconectar com o corpo dela? Sim, o primeiro passo, eu acho que é a mulher entender e aceitar. Quando eu falo aceitar, eu não estou dizendo, é isso mesmo e vamos manter assim. É aceitar que existe uma mudança. A mudança já aconteceu. O corpo mudou, a idade chegou, as condições, né, metabólicas não são mais as mesmas.
E a partir disso, a mulher buscar uma ajuda. Falar, ok, eu tenho essa condição hoje. O que eu posso fazer para mudar? Né? Acho que a grande questão, o que eu vou fazer com isso agora? Né? E é aí que está o desconhecimento. Né? Que, esses mitos que a gente falou, que a mulher acha que isso é normal, eu vou deixar para depois, agora não é o momento, eu não quero investir nisso agora, prefiro fazer outra coisa. Então, deixa a saúde íntima como um segundo passo. Certo. Como se nunca fosse a hora. Mas, gente, a hora é agora. Quanto mais cedo a gente reconhece que a gente precisa mudar, e precisa melhorar e cuidar da saúde íntima, mais leve fica esse processo. Com certeza. E pensando nisso, doutor, até pro pessoal de casa ali que tá... Às vezes, eu vou dar uma enroladinha ali, não quero começar agora. Queria que você contasse uma história ali de uma paciente que te marcou, da mudança, né? Tanto na parte ali de disposição, pequenos ajustes ali com seu acompanhamento ali, que ela virou uma referência ali pra você e você nunca esquece da história. Na verdade, eu tenho várias histórias desse jeito, tá? Porque eu criei um plano intimação. E esse plano, ele surgiu justamente dessa minha inquietação. Eu precisava fazer algo a mais para as mulheres do que simplesmente uma consulta e uma prescrição e ponto final. Né? Eu queria realmente trabalhar essa mulher como um todo, pegar na mão dessa mulher e falar, vem aqui comigo que agora você não está mais sozinha. Então, o Intimação, ele transformou a vida de muitas mulheres. E quando eu falo transformou, é porque transformou de verdade. A mulher entendeu, buscou ajuda, veio para mim e a gente juntas estabeleceu tudo de novo. Parte emocional, principalmente, parte hormonal, parte metabólica, parte estética. Então, hoje, né, a gente tem diversas modernidades que ajudam muito nesse processo, né? Sim. Então, a gente tem radiofrequência, bioestimulador, laser, a gente tem reposição hormonal, que muitas vezes é indicada, não para todas as pacientes, mas sim. Então, a gente restabelece esse equilíbrio, né? Muitas foram transformadas porque eu tenho nutricionista, tenho psicóloga, tenho acompanhamento ginecológico, né? A minha parte. Então, assim, a paciente tem acesso a mim durante um período longo. Então, isso tudo faz muita diferença, né? Então, eu tenho diversas histórias de pacientes que chegaram até mim com essas queixas e depois falaram, doutora, era tudo que eu precisava. Eu não imaginava que pudesse ser assim. Eu não imaginava que eu pudesse me sentir assim de novo. Claro, a gente nunca vai voltar a ter 20 anos, né? Não é esse o objetivo. Mas, a partir das mudanças que a vida nos propõe, o que a gente pode tirar de melhor? E como que a gente pode se sentir melhor naquele momento? Perfeito. É estar bem, mesmo com uma idade ali que pode... Antigamente era mais avançada, mas hoje em dia a gente sabe que dá para viver tranquilamente, né? Com certeza. A gente tem aí, não só na ginecologia, mas em todas as especialidades, né? A gente tem como ter qualidade de vida, a gente tem como se sentir bem, a gente tem como estar bem de saúde. Basta que a gente tenha aquilo como prioridade e que a gente faça aquilo acontecer. Perfeito. Né? Porque a medicina está aí para ajudar, mas a paciente precisa querer ser ajudada. Exato. Né? E contando um pouquinho mais do Intimação, queria que você falasse ali mais a fundo, para quem não conhece o método, como que você trabalha ali com a sua paciente ali, né? Você já falou que é multidisciplinar. Sim. Então traz mais informações ali, porque é muito bacana mesmo esse método. Então assim, o Intimação, como eu te falei, surgiu dessa minha inquietação de realmente querer transformar a vida das mulheres como um todo. Toda vez que a gente começa um plano, né, é importante falar que o Intimação, ele não é para todas as pacientes. Porque realmente a paciente tem que querer a mudança. Ela tem que estar disposta à mudança, né? E quando a paciente chega para mim, ela me tem. Assim, eu pego na mão e falo, agora você não está mais sozinha. Você tem um acompanhamento, alguém que vai te ajudar, que vai te ouvir. Porque, gente, na consulta, o maior tempo de consulta é só escuta. A paciente, ela muitas vezes não é escutada. A mulher, ela não está acostumada a ser ouvida mais. Então, isso é muito importante, porque quando a mulher começa a falar sobre si, ela também começa a reconhecer e entender as suas dificuldades, aonde que ela está errando, o que dá para melhorar. Quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente identifica essas questões e a mulher passa a entender que ela precisa de ajuda e começa a mudar, começa a seguir os passos para a transformação. Então, a gente faz ali uma primeira consulta bem completa, tem exame físico e aí tem uma proposta, né, de tratamento personalizada.
Eu sempre falo assim, o Intimação, ele não é um protocolo fechado. Então, o Intimação que eu ofereço para Maria é diferente do Intimação que eu faço para Joana, que é diferente do que eu faço para Clara. Então, é algo personalizado. E outra coisa, eu nunca discrimino para elas, você vai ter tantas sessões de laser, você vai ter tantas sessões de injetáveis, ou você vai ter... Por quê? Porque isso é mudado ao longo do tempo. Sim. Então, eu melhoro aquilo que é a queixa principal da paciente de imediato. Depois, como é que você ficou? Dá pra gente partir pro próximo passo? O que, que a gente faz depois disso? Então, assim, a paciente realmente vai ter um cuidado ao longo de 3, 6, 9 meses, depende. Né? Então, nesse período, a gente tem todos esses tratamentos, ciência, tecnologia, múltiplos profissionais envolvidos nessa transformação, e os resultados são fantásticos. Eu não tenho como dizer algo além disso. Muito legal, doutora. E eu queria tocar num ponto ali que você falou, que é a parte hormonal, né? A gente sabe que com o passar do tempo tem variações hormonais, Sim. né? E é algo muito importante que as pessoas acabam deixando de lado. Depois eu vejo, mas que às vezes um mau rendimento, né? Uma indisposição, vamos dizer assim, né? Para estar ali no dia, fazer tudo que tem que fazer no dia, pode ser reajustado ali com igual você falou, né? Um acompanhamento ali hormonal, né? E ela tem uma vida muito melhor, muito mais leve, né? Sim, com certeza. Na verdade, os hormônios, eu diria que eles são, assim, os maestros do nosso corpo, né? Praticamente todas as funções do corpo são controladas por hormônios, Sim. né? Então, é normal, é comum, né, que a gente tenha oscilações hormonais ao longo do tempo. Isso qualquer pessoa, homens, mulheres, mas especificamente mulheres, né? Então, quando a gente tem um desbalanço, quando a gente tem um desequilíbrio, quando a gente tem uma queda hormonal, a mulher vai sentir. Ela vai sentir no sono, ela vai sentir no humor, ela vai sentir na lubrificação, ela vai sentir no ganho de peso, que isso é algo que também é muito relatado pelas pacientes. Por isso, no meu plano, eu também trato o ajuste de peso. Legal. Porque é uma das raízes do problema, né? A obesidade, ela piora esses sintomas. E a falta de hormônio faz com que a gente tenha mais propensão a ter obesidade, sobrepeso. Então, tudo é conectado. Todas essas coisas estão envolvidas, então por isso que não adianta eu simplesmente oferecer um laser para a paciente. Ela vai ter melhora? Vai! Mas eu não estou tratando a raiz do problema, né? Então, a parte hormonal é muito importante estar equilibrada, porque ela controla tudo, praticamente tudo. E quando a gente volta a equilibrar isso, a gente tem uma melhora plena e, assim, muito importante na vida da mulher. Com certeza. E até um ponto muito legal, né? Que muita gente tem medo, né, da reposição hormonal. Mas eu queria que você explicasse a evolução, né, dos últimos anos ali, para esse tratamento ali ser algo bem seguro, né, e bem eficaz. Sim, sim, Esse é um mito, né, que a gente tinha, um medo que muitas pacientes carregam. Mas reposição hormonal dá câncer, dá isso, daquilo. Gente, tudo é indicação. E tudo é a gente saber dosar, né? A gente não pode pesar a mão. A mulher, ela é diferente do homem. Então, não adianta a gente querer colocar 500 mil testosteronas na mulher. Isso não vai dar certo. Isso vai deixar com que ela deixe de ser feminina, que ela deixe de ser mulher. Então, tudo precisa ser na dose certa, né? Do jeito certo, com a indicação certa. Então, claro, a gente faz as dosagens, a gente avalia sintomas. E quando a gente tem indicação e não tem contraindicações, né? A gente pode entrar de maneira muito segura e a mulher vai ter um benefício muito interessante, muito importante. Perfeito, doutora. E trazendo um ponto muito importante ali, que são a parte ali dos hábitos. Quais hábitos você recomenda que a mulher, independentemente da idade ali, precisa ter no dia a dia para ter uma rotina mais saudável, mais leve, com menos complicações? Sim. Acho que o fundamental é a gente ter uma boa dieta, né? Comer saudável, cuidar do corpo com atividade física, praticar algum tipo de esporte, musculação, que seja alguma coisa que te agrade, que você se encontre, porque não é fácil, né, na correria do dia a dia. Eu acho que meditação, ter um tempo ali para a parte espiritual, né, ter uma conversa com Deus, acho que isso também é muito importante. Ter o tempo para si, para o seu autocuidado. Então, cuidar sim, fazer a unha, fazer o cabelo, fazer um skincare, né? Se cuidar realmente, isso é muito importante. Um sono
reparador é muito importante também. É claro, a gente entende que na correria do dia a dia, mãe, família, trabalho, preocupações, isso tudo às vezes é difícil de ficar redondo e de tudo ficar bom todos os dias. A mulher, ela tem essa responsabilidade em casa, e muitas vezes a gente planeja fazer uma coisa e no fim a gente acaba que não consegue, mas tudo bem, sabe? Acho que a gente tem que ir levando a vida com leveza e percebendo, ok, hoje eu não consegui estudar ou fazer tal coisa que eu queria no meu trabalho porque eu precisei ficar com meu filho, ou precisei fazer tal coisa, ok, aquele talvez fosse o seu momento, né, de fazer aquilo. Então, quando a gente tiver essas mudanças, né, vamos fazer aquilo com amor. E ao mesmo tempo tentar, na medida do possível, ter esses hábitos mais saudáveis para que tenham uma vida mais plena. Perfeito. E aí, doutora, eu queria que você falasse o que você faz para você manter essa rotina saudável, equilibrar todos esses pratos ali, né? Até para passar ali de dica para as mulheres que estão assistindo. Sim. Bom, alimentação, eu acho que é uma coisa que conta bastante, né? Eu sempre priorizo para tomar café da manhã, manter meu almoço no horário, apesar da correria, às vezes, claro, inevitavelmente acaba atrasando, né? Um jantar mais leve, água é muito importante a gente tomar. O sono é muito importante, então eu sempre priorizo o meu sono. Eu sou uma pessoa que preciso dormir bem, né? Tudo mudou bastante desde que minha filha começou a dormir a noite toda, né? Isso me ajudou bastante. Mas a parte de esporte e a parte com Deus. Eu acho que isso é o que eu priorizo fazer. Eu tenho os meus momentos, sim. Eu ainda me cobro muito, claro, como toda mulher. Mas eu tento, na medida do possível, seguir isso ao máximo. E aqueles dias que não dá para seguir, eu entrego para Deus. E falo, é isso, vamos lá. Isso é o que eu consegui e tá ótimo. Eu tento não me frustrar, né, quando eu não consigo estabelecer ou fazer aquilo que eu tinha planejado. Legal. E aí no dia seguinte tentar fazer novo, tudo de exatamente, novo, né? Fazer tudo de novo, porque a vida é assim, né? Se a vida fosse totalmente previsível, ninguém ia ficar triste nunca mais, né? E também não ia ter graça, né? Exatamente. Então, assim, isso faz parte do processo, né? A gente precisa entender que a vida é feita de altos e baixos, que às vezes um dia é mais produtivo que o outro e tá tudo bem. A gente tem que ir se adaptando e fazendo aquilo que a gente pode da melhor maneira possível, com amor, que as coisas fluem e dão certo. Perfeito. E aí, doutor, eu queria que você também tocasse num ponto na parte hormonal, que eu lembrei aqui, que também é um mito ali, que a reposição hormonal ali ajuda muito ali somente na sexualidade. Mas, às vezes, na autoestima também, na disposição, eu queria que você trouxesse também esse panorama geral. Com certeza, sim. Como a gente comentou, né, que os hormônios, eles regulam tudo da mulher. Claro, a parte sexual, a parte, né, íntima vai mudar, vai melhorar a lubrificação, principalmente o estrogênio, né, que é um dos principais hormônios ali femininos. Ele vai ajudar com certeza nessa parte, né, na lubrificação, até mesmo no prazer. Mas o sono é controlado, né, o humor é controlado. E, na verdade, se você for parar para pensar, tudo isso conectado, né? Se a mulher dorme bem, ela fica mais disposta no outro dia, então ela vai ter mais vontade de ter relação, né? Se a mulher tá menos cansada, porque o cansaço também tem a ver, né? O ganho de peso tem a ver com a queda hormonal. Então, tudo que a gente consegue reestabelecer e reconectar, a gente vai ter um benefício em todas essas questões, né? Não só na parte sexual, obviamente, mas em toda esse lidar feminino com as questões do dia a dia. Perfeito. E tudo isso está dentro do programa de intimação? Tudo isso. Se a paciente precisar, ela vai ter. Perfeito. E qual mensagem você deixaria para elas ali, pensando no método que você criou especialmente para elas? Bom, eu queria dizer para as mulheres que é necessário que haja uma transformação. A mulher precisa se olhar, precisa entender, precisa aceitar essas mudanças no sentido de que preciso de ajuda. Eu não posso me deixar para depois. É muito importante que vocês entendam isso. A nossa saúde, o nosso bem-estar precisa ser prioridade. Eu não estou falando para deixar de fazer o resto. Não é para deixar de cuidar da casa, não é para deixar de cuidar dos filhos, mas se olhar também com prioridade, entender que você também precisa ser cuidada. Porque quando a mulher ela é cuidada e aceita ser cuidada, tudo vai ser transformado. Então não deixe para depois, não deixe de ouvir os sinais que o seu corpo está te dando. Você merece se sentir bem, merece se sentir desejada, sentir prazer. Não deixe para depois. A mudança precisa começar agora.
Perfeito. E o que você... Qual que é a sua visão, né, em reconectar a mulher ali com o corpo dela? O que você traz, assim, dentro do seu programa? Quando a mulher observa aquilo que a incomoda e aceita uma ajuda e aceita fazer aquilo que precisa ser feito para que a transformação venha, ela vai se reconectar. Ela vai se reconectar com a sua feminilidade, com o seu bem-estar, com a sua autoestima, com o seu prazer. Tudo na vida vai melhorar, os relacionamentos, a conexão que ela tem com ela mesma, a conexão com Deus, tudo vai ser transformado. A mulher vai voltar a ser feminina, vai voltar à essência feminina. Então, no nosso plano, como a gente faz essa abordagem completa e a gente trabalha muito a escuta, a empatia, então isso vai fazer diferença na vida da mulher e ela vai se reconectar, só basta ela querer. Com certeza, doutora. E entrando num ponto muito legal ali que eu queria trazer assim pra gente, é que não é só, por exemplo, um tratamento médico, né, com você. É de fato, tem todos esses pontos, até feminilidade, como você passou aqui também pra gente, essa atividade multidisciplinar ali junto com a mulher, e também a parte ali religiosa, né, a parte espiritual. Sim. Então, é um tratamento por completo. Um tratamento por completo, porque realmente se a gente foca só no corpo, né, só na área íntima, eu sou ginecologista, eu vou me contentar em cuidar só da área íntima, a transformação não vem. A abordagem precisa ser completa. A ginecologista, ela é a médica da mulher. Então, a gente é médico, independente de qualquer coisa, né? Sim. Então, precisamos ter essa abordagem, precisamos ter esse olhar integral com a saúde da mulher, porque se ela for vista com corpo, mente e alma, ela vai ser transformada e a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Perfeito. E para as mulheres que ainda não te conhecem, quais são suas redes sociais e também onde fica o seu consultório? Ótimo. Bom, eu tenho meu Instagram, que é doutora Thaís Moalen. Ali eu tenho vários conteúdos onde eu falo muito sobre tudo isso que a gente está conversando. Eu tenho, inclusive, um link ali no meu Instagram que vocês podem preencher um formulário. E nesse formulário, né, eu faço algumas perguntas bem breves e se a paciente se enquadra, a gente marca uma avaliação sem custo algum para que eu mesma possa conversar com a paciente, entender as queixas e apresentar o plano de intimação do jeito que ela precisa. Então, ela recebe uma escuta, um diagnóstico ali, né, do que ela precisa e uma proposta de tratamento. Então, fica aí o convite para quem quiser entrar nesse link, conhecer e se candidatar. Eu atendo em Taubaté, em frente ao Hospital Regional. Também posso deixar o endereço com vocês. Tenho ali o meu consultório e ali eu faço todo tipo de atendimento. Faço rotina ginecológica, claro, mas eu faço radiofrequência, faço bioestimulador, faço tecnologias, faço escuta, faço terapia, faço tudo que for preciso, né, para que a paciente se sinta plena, faço terapias injetáveis, cuido do emagrecimento. Então, tudo isso que a gente conversou, eu posso fazer no meu consultório, faço de maneira online. Então, assim, tem para todo jeito, não tem desculpa para a mulher não se cuidar hoje. Basta apenas que ela queira ser cuidada. Perfeito. Doutora, foi um prazer ter você aqui com a gente. Espero que você tenha gostado e que volte mais vezes também. Eu gostei muito. Sempre que quiserem me chamar, eu vou aceitar o convite, porque foi muito legal. Agradeço muito. Parabéns pelo podcast, parabéns por toda essa estrutura. Vocês são incríveis. Muito obrigada. Obrigado, doutora. E você que chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like para não perder nenhum conteúdo, que eu te espero no próximo episódio. Até mais.